Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num daqueles mistérios bíblicos que, olha, parecem pequenos, mas que geram discussões enormes, teorias quase cinematográficas. Quem foi, afinal, a mãe do rei Davi? Temos em mãos um artigo bem detalhado do blog Estudos Bíblicos que tenta navegar por esse nevoeiro de especulações. E a nossa missão aqui é justamente essa, sabe? Usar essa análise para separar o que é fato do que é ficção. Tentar entender de onde vêm as interpretações mais dramáticas e, no fim, descobrir o que a gente realmente pode saber sobre essa figura tão anônima, mas tão importante. E o ponto de partida é interessante, porque muitos de nós, em algum momento, ouvimos versões dessa história que pintam um quadro bem sombrio, né? A ideia de que Davi era um filho ilegítimo, talvez fruto de adultério, e que por isso ele era meio que o rejeitado da família. É uma narrativa forte essa do pária que se torna rei. Mas a grande questão que a nossa fonte levanta é: essa história tem base na realidade? E é aí que a coisa fica complexa. Porque essa narrativa do filho bastardo, ela não surge do nada. Ela é, na verdade, uma tentativa de explicar um detalhe muito intrigante na história de Davi. Por que ele parece tão marginalizado dentro da própria família? Pensa bem, quando o profeta Samuel chega para ungir o novo rei de Israel, o pai de Davi, Jessé, apresenta todos os filhos dele. Todos, menos o Davi. Ele é o garoto esquecido no campo com as ovelhas. É quase como se ele não contasse, sabe? Aí você soma a ausência de um nome para a mãe, com essa aparente rejeição, e pronto, você tem um vácuo perfeito para essas teorias mais dramáticas florescerem. Exato. A natureza humana adora preencher lacunas e, se pudesse, é com um bom drama, melhor ainda. Então, vamos organizar isso. A análise que a gente tem em mãos aponta que as teorias mais populares giram em torno da ilegitimidade. Uma vertente diz que a mãe de Davi não era a esposa oficial de Jessé, talvez uma concubina ou fruto de uma relação extraconjugal. Outra, que ela era casada com Jessé sim, mas cometeu adultério e aí Davi não seria filho dele. Em qualquer um desses cenários, ele seria o filho da vergonha. E essas ideias ganham força porque elas dão uma razão, digamos, psicológica para a dinâmica da família. Justificaria por que os irmãos mais velhos tratam ele com tanto desdém, mais tarde, e por que o próprio pai nem considera ele quando o profeta aparece. Faz sentido, é uma explicação que parece fechar. Parece. O problema, como o artigo que a gente está usando deixa bem claro, é que essa explicação se baseia, olha, quase que inteiramente numa interpretação bem criativa. E provavelmente equivocada, né? E provavelmente equivocada, de um texto muito, muito específico. E aqui a gente chega no epicentro do terremoto, o Salmo 51. É impressionante como um único versículo pode gerar séculos de especulação. É um caso clássico de um texto sendo arrancado do seu contexto original, e aí ele ganha uma vida própria, sabe? Completamente desassociada da intenção inicial do autor. O versículo em questão é o 5 do Salmo 51, onde Davi escreve: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Lendo assim de forma isolada, parece uma confissão bombástica. É quase como se ele estivesse dizendo, olha, a minha própria origem é manchada, eu nasci de um ato pecaminoso. Não é de se espantar que tanta gente tenha seguido essa linha de raciocínio, né? Sem dúvida. Se você lê essa frase como uma declaração biográfica literal, a conclusão é quase inevitável. Mas a chave para entender o que está acontecendo aqui, como a nossa fonte argumenta, é olhar para o propósito do Salmo 51. Ele não é um capítulo da autobiografia de Davi. É uma das orações de arrependimento mais cruas, mais profundas de toda a Bíblia. E o contexto é tudo. Ele não está refletindo sobre o nascimento dele enquanto escreve isso, certo? Ele está no fundo do poço por causa de uma das maiores falhas morais da vida. Exatamente. O pano de fundo histórico para esse salmo é o adultério dele com Batseba. E pior ainda, né, a conspiração que ele arma para que o marido dela, Urias, seja morto em batalha para encobrir o caso. É um momento de total quebra moral. Quando o profeta Natão confronta, a ficha do Davi cai de forma avassaladora. O Salmo 51 é o resultado desse momento. É um grito de um homem que reconhece a profundidade da sua própria escuridão. Certo, então quando ele fala sobre ter sido concebido em pecado, ele não está fazendo uma acusação contra a mãe dele. Isso é
Nossa. Isso muda tudo. Ele está falando sobre si mesmo. Sobre a condição humana. Precisamente. A análise do artigo aponta que essa é uma declaração teológica, não genealógica. Davi está se alinhando com uma ideia que percorre todo o pensamento bíblico, que mais tarde seria chamada de doutrina da depravação total ou pecado original. É uma forma poética, até hiperbólica, de dizer: o meu problema não é que eu cometi um erro, o meu problema sou eu. A minha natureza, desde a sua origem mais fundamental, é inclinada para o erro, para o egoísmo, para o pecado. Ele está dizendo que não peca porque ele aprendeu a pecar, mas porque essa inclinação já faz parte de quem ele é como ser humano. É uma declaração de humildade radical, então. Em vez de dizer, o diabo me fez fazer, ele está dizendo, a raiz desse mal está dentro de mim desde o começo. Não é uma fofoca de família, é uma profunda reflexão teológica sobre a própria natureza caída dele. Exato, ele não está culpando a mãe, ele está assumindo a responsabilidade pelos atos dele de uma forma tão profunda que a conecta à própria condição da existência humana. Portanto, usar esse versículo para construir uma teoria sobre a infidelidade da mãe dele é ignorar completamente o gênero literário, o contexto histórico e o propósito teológico do texto. É pegar um poema de confissão e ler como se fosse um documento de cartório. É incrível como um único versículo fora de contexto pode criar uma tradição inteira. E pelo que eu vi na fonte, essa não é a única tentativa de preencher as lacunas, certo? Existe toda uma história envolvendo um personagem chamado Naás, que também tenta explicar a linhagem do Davi de uma forma complicada. Sim, se a teoria do Salmo 51 é a tentativa, digamos, dramática de preencher o vácuo, a teoria de Naás é a tentativa genealógica. É uma engenharia reversa para tentar fazer as peças do quebra-cabeça da família se encaixarem. E como funciona essa teoria? O artigo explica que a ideia é que a mãe de Davi, cujo nome a gente não sabe, teria sido casada primeiro com esse homem, Naás. Com ele, ela teria tido 2 filhas, Abigail e Zeruia, que são figuras bem importantes, mães de generais de Davi. Depois que Naás morreu, ela teria se casado com Jessé e tido Davi e seus outros irmãos. Isso faria de Davi meio-irmão de Abigail Zeruia só por parte de mãe. E a prova para essa construção toda vem de uma única passagem, lá em 2 Samuel 17, que descreve Abigail como filha de Naás. Em outro lugar, em 1 Crônicas 2, ela e Zeruia são listadas como irmãs dos filhos de Jessé. A teoria de Naás tenta conectar esses 2 pontos. Mas a fonte que a gente está analisando parece ser bem cética quanto a isso, o que torna essa teoria tão frágil, porque à primeira vista ter um versículo que menciona o nome parece uma pista forte. Parece. Mas e aí que a análise textual fica interessante. O artigo aponta que essa pista forte se desfaz sobre um escrutínio maior. Primeiro, a própria identidade de Naás é uma incógnita total. O texto é tão ambíguo que os estudiosos nem têm certeza se Naás era um homem ou uma mulher. Alguns sugerem que Naás poderia ser o nome da própria mãe de Abigail. Então a filha de Naás poderia significar que o nome da mãe era Naás e não do pai. Isso já complica bastante a teoria. Exatamente. E tem mais. Uma interpretação muito comum, defendida por comentaristas desde a antiguidade até hoje, a fonte cita origens e tradições judaicas, é que Naás era simplesmente outro nome para Jessé. O pai de Davi. O pai de Davi. Isso não era incomum. E se for esse o caso, toda a teoria do primeiro casamento desmorona, porque não há contradição nenhuma. Abigail seria filha de Jessé, também conhecido como Naás. Ok, isso faz muito mais sentido. É uma navalha de Ockham genealógica, né? A explicação mais simples é que é a mesma pessoa com 2 nomes. E há ainda uma terceira possibilidade que o artigo menciona de um comentarista chamado Douglas. A de que Abigail e Zeruia fossem, na verdade, enteadas de Jessé, filhas da esposa dele de um casamento anterior. Isso também resolveria a questão sem precisar criar uma história complexa para a mãe de Davi. O ponto central é, a conexão com Naás é tão tênue e tem tantas outras explicações mais simples que usar isso como base para afirmar qualquer coisa sobre a mãe de Davi é um salto de fé especulativo. Certo. Então a gente passou um bom tempo desconstruindo o que as pessoas acham que sabem sobre ela. Isso me deixa pensando, se a gente tirar toda essa especulação da frente, o que sobra? O que as escrituras realmente nos contam? E a resposta, segundo a análise da fonte, é muito pouco.
mas o pouco que temos é significativo. Vamos aos fatos concretos. Primeiro, e o mais óbvio, o nome dela nunca é mencionado. Ela é uma figura anônima na narrativa. O que, por si só, já diz muito sobre o foco da história. Sem dúvida. O segundo fato, e este é um golpe direto na teoria do filho bastardo, é que Davi é consistentemente e sem nenhuma dúvida apresentado como filho de Jessé. A genealogia em 1 Crônicas, capítulo 2, lista os filhos de Jessé, e o Davi está lá, o sétimo filho, sem nenhuma nota de rodapé, nenhum asterisco, nada. Nenhuma indicação de que a filiação dele seja diferente da dos outros. Do ponto de vista do texto, ele é 100% um filho legítimo. Isso é um ponto muito forte. A genealogia era algo extremamente importante naquela cultura. Se houvesse alguma irregularidade, seria o lugar para mencionar ou para omitir. Crucial. Em 1 Samuel 22, Davi está fugindo para salvar a própria vida da perseguição do rei Saul. É um momento de caos e perigo. E o que ele faz? Ele vai até o rei de Moabe e pede refúgio para os pais dele. Ele diz, peço-te que meu pai e minha mãe fiquem convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Isso não soa como a atitude de um filho rejeitado, envergonhado da família. Pelo contrário, mostra um profundo senso de responsabilidade e cuidado filial. Ele arrisca a segurança dele para garantir a deles. Essa passagem é poderosa. Ela pinta um quadro de laços familiares e dever, que contradiz diretamente a narrativa da rejeição. E eu vi que o artigo levanta outro ponto interessante, desta vez de outro salmo, o 86. Alguns usam esse texto para inferir algo sobre o caráter dela. Sim, mas é um ponto que exige cuidado. No Salmo 86, verso 16, Davi, em oração, se descreve para Deus como teu servo, filho da tua serva. A interpretação mais otimista é que ele está prestando uma homenagem à fé da mãe, chamando ela de serva do Senhor e se orgulhando de ser filho dela. O que seria adorável se fosse verdade. Seria. No entanto, a análise que temos em mãos nos lembra que essa era uma expressão idiomática, uma forma de falar comum no Antigo Oriente Médio. Chamar a si mesmo de filho da tua serva era uma forma de expressar lealdade e submissão absolutas a um rei ou a uma divindade. Era como dizer, eu sou seu servo de nascença, minha lealdade é total, porque eu nasci e cresci na sua casa. Então é mais provável que seja uma declaração sobre a devoção do próprio Davi a Deus, usando a linguagem da época, do que um testemunho biográfico sobre a piedade da mãe dele. Entendi. Mais uma vez, o contexto cultural e linguístico é fundamental. E fora do cânone bíblico, a fonte menciona a tradição judaica, o Talmud. O que ele acrescenta a essa imagem? O Talmud, que é essa vasta coleção de tradições e comentários rabínicos, oferece um contraponto direto às teorias negativas. A tradição talmúdica a descreve como uma mulher íntegra, chamada Nitzevetz, filha de Adael, e a legítima esposa de Jessé. É uma visão muito positiva. Contudo, e o artigo é muito correto em fazer essa distinção, o Talmud foi compilado séculos depois dos eventos. É uma fonte de tradição de imenso valor para o judaísmo, mas não é o texto bíblico. É uma tentativa posterior de, mais uma vez, preencher as lacunas. Ok, então, no fim das contas, a conclusão mais sóbria é a de que a gente simplesmente não sabe muita coisa com certeza. Sabemos que ela existiu, que era esposa de Jessé, mãe de Davi, e que o filho dela se preocupou com a segurança dela. O resto é silêncio ou tradição posterior. É exatamente isso. E aceitar esse silêncio é, muitas vezes, a forma mais honesta de ler esses textos antigos. A Bíblia não é o Facebook, né? Ela não tem a intenção de nos dar o perfil completo de cada personagem. O foco da narrativa era Davi e a relação dele com Deus, não a biografia da mãe dele. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Significa que as teorias mais sensacionalistas, aquelas que alimentam a nossa imaginação, nascem de uma leitura equivocada de um poema e de especulações para conectar pontos genealógicos soltos. A análise da fonte nos leva a uma conclusão bem clara. A ideia de Davi como um filho bastardo simplesmente não se sustenta diante do que o texto bíblico realmente afirma. Exatamente. É uma construção posterior, que, embora narrativamente atraente,
carece de evidência textual. O que o texto nos dá é a imagem de um filho legítimo, que apesar de ser o caçula e talvez subestimado, cuidava da sua família e era, para todos os efeitos, um membro pleno do clã de Jessé. E para encerrar nossa análise, fica uma reflexão que vai além da mãe de Davi. A fonte que a gente usou foca nela, mas ela é apenas uma em uma longa lista de mulheres importantes, mas anônimas nas escrituras. Isso nos faz pensar: o que o anonimato tão frequente de figuras femininas em textos antigos nos diz sobre as sociedades que os produziram e os valores que elas prezavam? E como essa ausência de identidade, esse espaço em branco, impacta a forma como as histórias são contadas e, como a gente viu de forma tão clara hoje, reinterpretadas ao longo dos séculos? É algo em que vale a pena pensar.